Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Muitos temas hoje para falar no programa. Hoje está comigo o Euri, meu colega aí de jornada aí no nosso horário, e eu tenho uma série de temas para correlacionar, inclusive a sequência da semana passada e 2 mantras que eu trouxe também. Talvez até o programa de hoje ele espiche um pouquinho uma outra parte para domingo que vem também. Então, vamos lá para ver se dá tempo de mostrar a maior parte dos temas que eu vou apresentar. Hoje, eu de manhãzinha caí dentro do corpo, a sensação clara, você está caindo, dá um solavanco, e aí eu me lembrei completamente de um lugar extrafísico tão lindo que, às vezes, pessoal, e isso muitos projetores extrafísicos podem afiançar para vocês, porque já passaram por isso, e a literatura dos livros de experiências fora do corpo, ela é muito farta nesse tipo de relato. Eu encaixei com uma saudade enorme de outro plano, de outros lugares. Eu me lembro vagamente de onde eu estava. Por quê? Porque o cérebro muitas vezes não consegue registrar a presença nossa fora do corpo em lugares muito altos. Às vezes sim, às vezes não. O cérebro não consegue comportar o nível extrafísico das coisas, porque o cérebro está condicionado às noções do plano físico de 3 dimensões, a prisão mental na noção relativa de tempo, inclusive, que nós temos, e a gravidade nos achatando aqui no solo. Não temos liberdade de movimento e flutuação como nas saídas do corpo. Então, muitas vezes há uma sensação de compressão. Na hora que você encaixa, uma sensação de aperto, talvez como um mergulhador entrando num escafandro para mergulhar em alta profundidade. Há também a primeira sensação que se sente quando encaixa, é o peso da respiração. A nossa respiração é um fole a vida inteira, né? Puxando o ar e soltando. A gente só nota como isso é cansativo quando nós estamos com o nariz entupido, ou muito gripados, ou com dificuldades respiratórias. A respiração é um peso muito grande. E quando a gente encaixa na matéria, é a primeira coisa que a pessoa sente como sensação, além da sensação de estar sendo agrilhoado, comprimido dentro do corpo. É claro que essa sensação, ela dura apenas alguns segundos, até a pessoa se readaptar dentro do corpo humano, que é a realidade encarnatória dela no momento, mas sobra a sensação muito forte, e emocionalmente também pode rolar algum tipo de sensação de saudade espiritual. E se a pessoa não tiver discernimento para lidar com isso, essa saudade pode sabotar a realidade dela dentro da matéria. Vejam, reencarnamos. É um processo custoso para todos nós de redução consciencial, energética. Estamos comprimidos dentro da matéria. Dá um trabalho para adaptar o espírito para descer numa nova encarnação. Comprimir os corpos sutis dentro de um corpo bastante condensado. Além de tudo, o trabalho que dá para uma mulher que é um espírito encarnado em corpo feminino gestar o corpo da gente por 9 meses, altera muito o corpo da mulher, a mulher sente dor. Então, é um processo custoso, tanto para quem desce, quanto para quem recebe o espírito, que no caso é a mãe. Então, um processo que dá trabalho. E se nós viemos para cá, com essa trabalheira toda, crescemos, estamos aqui ralando e aprendendo um monte de coisa, há motivos para estarmos aqui, senão um poder maior não nos colocaria aqui sem sentido algum. Há sentido em viver, mesmo que a vida seja caótica, mesmo que ninguém tenha explicação de tudo, só Deus é que sabe tudo, mas existe sentido nas coisas quando você começa a prestar atenção em si mesmo, no seu próprio nível de consciência. Você consegue se relacionar melhor com a coisa caótica das pessoas em torno, de si mesmo e do meio ambiente em geral. Então, os estudos espirituais, eles ajudam a cimentar esta tranquilidade, essa firmeza para viver na matéria. Se a pessoa não estuda, não se aprofunda para ganhar esse extrato consciencial para valorizar a própria vida, né, ela vai ficar com um gap, um vazio
né, um buraco dentro dela mesma, porque parte dela vai ficar com saudade de algum outro lugar e isso pode levá-la a querer ir embora do plano físico de forma inconsciente muitas vezes. Sabe como é que isso pode acontecer? Ela atravessa a rua sem olhar, distraída, é uma forma inconsciente de ir embora e que não deixa de ser um suicídio, porque a pessoa está causando o descarte do próprio corpo, né, a projeção final dela pela morte, por uma incoerência, dela não está prestando atenção nas coisas do dia a dia. Por quê? Está com saudade do outro lado. Mas se era para ela estar do outro lado, o que ela está fazendo do lado de cá? Por que um poder maior colocou-a aqui? Então, não dá para usar isso como desculpa. Eu estou aqui, não estou adaptado, eu tenho saudade do mundo espiritual. Você vai ter que se adaptar de alguma forma. E eu não estou dizendo a sociedade do jeito que é, não. É a você mesmo. O seu corpo humano não tem culpa de nada das coisas que você passa. Você vai passar dor física, fome, sede, frio, o envelhecimento na matéria. Tudo isto é do jogo e cada espírito, antes de descer na matéria, já sabia disso e se aceitou descer é porque tinha algo a aprender. Então, não adianta reclamar, tipo, estou com saudade do lado de lá e por isso eu não me adapto do lado de cá. O lance é, eu tenho saudade do lado de lá, nas saídas do corpo eu vejo coisas, quando eu volto, o que eu vejo aqui nem se compara ao que tem do lado de lá, mas eu estou aqui e valorizo aqui o dia a dia também, porque é estado de consciência. Felicidade não é você estar fora do corpo ou dentro do corpo, é você estar equilibrado dentro e fora do corpo. Então, é um alerta que eu estou fazendo para vocês, contando essa sensação que eu tive hoje encaixada, muito forte, de uma saudade do lugar onde eu estava, gente, tá? A flutuação natural, a natureza extrafísica das coisas, as energias, as presenças extrafísicas saudáveis que se comunicam com a gente e se comunicam de igual para igual. Não é aquela coisa, um ser superior e eu pequenininho, não. Igualzinho a gente, sabe? Pessoas extrafísicas de ótima índole ali conversando com você, todos como espíritos, mas você está como visitante temporário pela saída do corpo. Na hora que você encaixa, você pode não lembrar completamente daquilo, mas a sensação emocional é muito grande e às vezes bate essa saudade. Aí é que entra todo o estofo consciencial do estudo que se faz aqui. Isso dá equilíbrio, você fala, puxa, que legal que eu estava lá. Eu estou aqui, estou com saudade, mas tem motivo de eu estar aqui, há uma tarefa a fazer, existem coisas a cumprir que eu programei antes com essas próprias companhias extrafísicas que são minhas amigas. Eu estou num período aqui restritivo, mas de alguma forma isso vai melhorar minha consciência. Eu não vou deixar a bola cair. Eu tenho saudade de outros planos, mas eu estou aqui no plano físico no momento e durante o dia a dia, estando aqui, eu vou arranjar coisas interessantes para realizar, para pensar, sentir e fazer, porque estou aqui. Se não fosse para estar, um poder maior não me colocaria nem a mim, nem a vocês, nem o Euri que está assistindo aqui. A gente tem motivo para estar aqui. Então, é só um toque para vocês, que eu sei que muitos também sentem essa lembrança, né? Eu não estou falando de síndrome do estrangeiro, como muitos conscienciólogos falariam. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de projeção na parte prática, eu não estou falando de teoria consciencial, de conceito teórico, de síndrome do estrangeiro, não. Eu estou falando da memória de projetores extrafísicos que, quando encaixam na matéria, além da compressão e limitação material, sentem saudade do plano extrafísico por hipersensibilidade das saídas fora do corpo, o corpo sutil dotado de hipersensibilidade, de alta plasticidade, fica encaixado dentro de um corpo denso, isso diminui a sensibilidade e o nível de consciência também. Então, é a memória dos projetores. Eu não estou falando isso em relação a teorias ou teoricões conscienciais, não. Estou falando isso, prática de projeção, porque é o terreno onde nós trabalhamos e nós gostamos, é a nossa praia. Então, é um alerta para vocês. E ao encaixar, eu me lembrei de umas anotações que estão aqui neste caderno antigo, de uma dessas presenças espirituais, que estava comigo lá hoje, e foi muito bom revê-la depois de um tempo. Eu peguei essas anotações, está tudo aqui sem correção, já tem anos isso aqui, e eu quero passar os apontamentos que estão aqui. Outra coisa, eu fiquei com uma vontade muito grande, e aí eu vou pedir permissão ao Euri, que é o meu chefe aqui agora,
no estúdio, né? Ele que está controlando tudo ali. Euri, eu tenho tantos temas aqui, mas eu acho que eu vou falar de improviso, algumas coisas assim de última hora, porque nesse encaixe que eu tive de manhãzinha, encaixei, eu estava cheio de ideias. É claro que ao longo do dia essas ideias foram diluindo, mas o cerne delas está muito forte na minha mente. Uma delas é o seguinte, Euri: como é difícil levar uma vida equilibrada cá embaixo na Terra. Tudo suscita desequilíbrio e coisa caótica. Nesse mesmo instante que nós estamos aqui no programa, tem gente passando fome, tem gente sendo vítima da violência, tem gente indo embora pela Covid, por exemplo, tem gente preocupada com aluguel para pagar, tem gente desempregada. E o nosso planeta é lindo, mas nós, os espíritos que encarnamos aqui, nós somos violentos, todos nós, de alguma forma. Observem bem quantas guerras ao longo da história, quantas coisas ao longo do tempo, Euri. E eu não estou falando só de 2 grandes guerras do século XX, não. Olha para trás, a violência da Idade Média pela ignorância e pessoas sendo jogadas na fogueira que eram sensitivas ou não concordavam com o status quo religioso e social da época e por isso eram jogadas na fogueira acusadas de bruxaria. Isso é história que eu estou falando, não é crítica à religião de ninguém, isso é fator histórico, que um historiador pode estudar aquilo independentemente da questão religiosa de outros. Então, imagine, Euri, lá atrás, hordas de bárbaros invadindo a Europa, homens estuprando mulheres numa aldeia inteira. Olha que coisa horrorosa. E a gente hoje, com essa violência toda e todas as coisas, a gente pensa que isso é algo de agora. Não é, a humanidade sempre foi violenta. Por isso que quando desce um grande mestre aqui, nós não toleramos, Euri. Olha Jesus, olha o Krishna. Cara, olha o Siddhartha Gautama, Pitágoras, né, que sofreu atentado à faca de um discípulo. Quando um desses caras desce para cá para passar amor e sabedoria, a humanidade não aceita. E depois que eles partem, vítimas de violência, inclusive alguns deles, os homens criam religião em cima dos ensinamentos que eles deixaram. É impressionante, ensinamentos muitas vezes que se tornam capas religiosas, com mais violência ainda, agora pela doutrinação em cima dos outros que não comungam daquela linha religiosa, por exemplo. Isso é assim no Oriente, no Ocidente sempre foi assim. Então, a gente estando aqui na Terra, é tudo muito caótico, muito violento, muito complicado. E quando a gente olha grandes ensinamentos de todas as tradições, se fala de perdão, de luz, de sabedoria, de evolução, e quando a pessoa está vítima de uma situação ruim, que alguém fala de um valor elevado, a pessoa pode ficar até mesmo irritada, porque ela não consegue conceber aquele valor de paz que grandes mestres falaram com a violência que ela está vendo aqui. E aí é que está. Vamos deixar para o segundo bloco mesmo, tá, Uri? Que aí eu já não interrompo aqui essa sequência. É que eu tinha selecionado um mantra ali que a gente vai usar no segundo bloco, o Uri está me avisando. E aí, o que acontece, pessoal? Como atravessar uma encarnação aqui, no meio da violência, no meio de tanta encrenca e tanta coisa estranha? Gente, num lugar onde todo mundo que reencarna um dia vai ter que morrer, porque tudo que entra no corpo um dia vai sair, né? Já existe pena de morte na natureza, Euri, que é o nascimento. Porque tudo que nasce um dia vai ter que morrer. Isto, tem gente que fica com raiva quando fala isso, mas eu não inventei esse processo. Quem fez isso foi Deus. Eu só estou aqui explicando espiritualmente que é assim. Então, num lugar, Euri, onde que desde o nascimento até o final você sabe que vai ter morte, né, no final, se você atravessa uma vida sem uma noção de mortalidade da consciência, você está roubado, cara. Porque não vai haver nenhuma compreensão dentro de você. E você vai sofrer várias perdas de entes queridos ao longo do tempo, ao longo da vida. Cada perda vai causar uma devastação emocional em seu coração, se você não tiver uma infraestrutura espiritual para entender que a vida não é somente o corpo humano e que a vida continua em outros planos. O corpo cai, isso é certo, mas o espírito, que é a estrela, sobe. Nenhum espírito está embaixo de 7 palmos de terra, nem enterrado em lugar nenhum. E o que eu estou falando aqui não é doutrina, eu estou falando para vocês de consciência. Inclusive vocês que têm experiências fora do corpo, já viram muitas vezes presenças extrafísicas que você sabe que os seus corpos já foram diluídos há muito tempo embaixo da terra e aquelas presenças estão na sua frente, resplandecentes, com corpo espiritual luminoso, porque elas já estavam vivas antes do corpo surgir, né?
são consciências espirituais. Um dia encaixaram num corpo pequenininho, se desenvolveram, viveram na Terra, e um dia o corpo caiu, elas subiram de volta de onde elas tinham vindo. Então o espírito não nasce nem morre, ele entra e sai dos corpos perecíveis. O espírito é eterno, não morre porque não nasce. Ele não nasce, ele já estava vivo antes do corpo existir. Ele entra no corpo onde ele sai. Então, viver sem esta consciência, que o que eu estou falando não é doutrina, é estado de consciência, viver sem isso no plano físico, submetido à ideia de tempo e morte no final, submetido à perda dos entes queridos, submetido a tantas encrencas e violências aqui embaixo, se a pessoa não tiver essa noção, vai ser só sofrimento. Por isso, Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda clássico em 500 a.C., ele dizia assim, Euri, abaixo da iluminação só existe a dor, significando que enquanto a pessoa não alcançar um estado elevado, ela vai decair de novo na matéria e vai sentir a dor, vai reencarnar, vai morrer de novo, reencarnar e morrer, enquanto não quebrar a roda reencarnatória, chamada no budismo de roda de Sansara. E o que acontece? Quando o Buda falava abaixo da iluminação só a dor, iluminação em sânscrito chama-se Buddhi, que é uma palavra do sânscrito, né? E aí, quando alguém alcança tal condição de Buddhi, torna-se um Buda, né? E aí você fala, Buda significa alguém que está na condição de Buddhi, de iluminação, de inteligência superior, que superou todas as deficiências. O próprio ego transcendeu uma iluminação. Buddhi, daí você fala o estado de consciência búdico, que o cristão chamaria, por sua vez, de estado de consciência crístico, e que um árabe falaria um estado islâmico de ser, no sentido iluminação. Então são muitos nomes que são dados a esse estado, inclusive Nirvana, aquele estado elevadíssimo, falado no budismo também. Então o que acontece? Atravessar uma encarnação na Terra sem noção de algo espiritual complica a compreensão da pessoa. E é claro que uma pessoa pode ter maturidade, já trazer isso de outra vida para esta, ou do período desencarnado para cá, antes de descer na Terra, ela pode ter feito algum curso pré-reencarnatório, estudos profundos, sabendo que quando estivesse reencarnada, estaria temporariamente desmemoriada e condicionada e hipnotizada nessa matrix aqui, que é a vida humana, a ilusão, como os hindus chamariam Maya, a grande ilusão, e por isso precisa despertar a consciência, levantar o véu de Maya na Índia, levantar o véu de Ísis na iniciação clássica do Egito e da Grécia. Ísis, que também era chamada na Grécia de Proserpina, para vocês terem uma ideia. Então, tudo isso é o estudo espiritual, que não é uma doutrina ou um lugar onde você vai, mas o estado de consciência. Então alguém pode ter se capacitado antes de descer para a Terra com um estofo consciencial tão legal, para durante a vida esse estofo emergir e ajudá-la a enfrentar as ilusões cá embaixo. Esse estofo é o pendor espiritual que vocês têm. Vocês sabem que viver não é só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. Estar submetido à violência, todos nós aqui embaixo. Não há como atravessar esse mar de violência e de ilusão da Terra, atravessar de forma sadia, sem consciência espiritual das coisas. E esta consciência espiritual é a maturidade do espírito antes dele descer na Terra. Ele já traz isso. E isto reflui como uma certeza, uma consciência dentro da pessoa de que a vida continua. Não é doutrina, não é um livro que ela leu, não é da área Y ou X, oriental ou ocidental. Ela sabe disso dentro dela mesma, ela é consciência espiritual aportada num corpo humano, adaptada como ser humano por um tempo de vida. Então, alguém, ao travar essa noção e ao bloquear isso, é um tipo de negação da própria consciência, da própria espiritualidade enquanto estado consciencial, a consciencial da pessoa. E essa certeza é intransferível, não dá para passar para outro. Cada um tem seu momento, e o fato de ter essa certeza não significa que a pessoa é melhor do que ninguém, porque existem estudantes espiritualistas que têm certeza da imortalidade da consciência e continuam pensando mal dos outros. Não é só isso, é o conjunto. Agora, estando em mais uma vida na Terra, sem a noção de imortalidade da consciência, aqui embaixo é só dor mesmo, e é só esperar o tempo passar que inevitavelmente as pessoas vão
desencarnar por sua vez, as pessoas que elas amam e as que elas odeiam também, todas vão. Isso é do jogo, é da vida, sabe? Igual o planeta gira, igual tem a gravidade nos achatando no solo, existe também vida além da vida, vida que já existia antes da vida, vida depois da vida, vida durante a vida, vida. É isso que a espiritualidade maior sempre ensina para nós todos. Não é uma doutrina, é consciência. E pode-se pegar uma pessoa que se diga cética ou materialista e que seja uma pessoa excelente, de caráter, que faz um monte de coisa legal. E às vezes, Euri, você pega um estudante espiritual que fala de mortalidade da consciência, é mau caráter. Então não é isso que eu estou falando, doutrina, ou acreditar em alguma linha espiritual. Estou falando de algo de dentro. Isso não se aprende numa doutrina, não se aprende lendo livro. Você já traz, é certeza. E muita gente, para às vezes, bloqueada na ilusão material das coisas, essa certeza só surge, né, esse pendor quando a pessoa perde alguém, Euri. Força a pessoa contra as barreiras ilusórias dela de anestesiar a consciência e perceber que tem algo a mais do que a sua vida física. Um momento, uma perda, uma crise existencial. Muita gente é pressionada e aí acaba despertando algum pendor espiritual pela dor. Agora, existem outros que reencarnaram e já têm isso desde pequeno. E outros que despertam isso por uma experiência parapsíquica que levantou o véu e ela viu alguma coisa. Mas essa certeza da imortalidade da consciência é um estado interno da pessoa. Tem gente que pode ter essa certeza sem estar em grupo espiritual nenhum. E tem materialista que pode duvidar disso e ter certeza do bem que ele faz no dia a dia. Então é sempre o conjunto. Essa certeza nos ajuda a atravessar uma existência, mas não é apenas isso. O nosso caráter, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Mas eu digo para vocês, essa certeza nos ajuda a atravessar com compreensão e alegria esse mar de ilusão, principalmente na hora de uma perda. E outras pessoas que olharem você num velório vão ficar incomodadas, Euri. Se você estiver tranquilo, pacífico diante da ideia da morte, isso incomoda o outro que não tem certeza de nada. E eu não estou falando de doutrina, eu repito, porque tem gente cheia de doutrina que quando perde alguém desaba profundamente também. Não é isso que eu estou falando, estou falando de estado de consciência. E o equilíbrio de alguém pode desequilibrar o desequilíbrio do outro, fazendo até uma redundância. Se você está tranquilo diante da morte, isso incomoda todo mundo que está intranquilo diante disso. E você não doutrinou ninguém, você está apenas na sua. A sua certeza, ela não incomoda a sua certeza incomoda a incerteza dos outros. Mas é legal dizer que a incerteza do outro não incomoda a sua certeza. Isso tudo é estado de consciência. Não é doutrina, não é lugar, não é oriental, não é ocidental. E vocês que estão dentro de algum estudo espiritual, façam valer esse estudo para trazer essa coisa legal, para atravessar mais uma encarnação, esse monte de coisa pesada que acontece aqui, mas que haja dentro de você algum tipo de transmutação disso dentro de você de algum jeito. E não fica doutrinando os outros com isso, né? Porque quando você tem certeza, você não tem necessidade nenhuma de doutrinar o outro que tem sua incerteza. Você sabe que tudo tem seu tempo de maturação. Agora, estando num programa chamado Viagem Espiritual, presumo que vocês que estão escutando o programa sejam estudantes de alguma área espiritual ou interessados no tema. É para vocês que eu estou falando dessa certeza. E entendam, não tem doutrinação no que eu estou falando. Eu sei que muitos de vocês, inclusive, são assim também. Tem compartilhamento dessa certeza, a alegria de falar isso, né? Para vocês que estudam o tema, desse tipo de coisa tão legal que é a parte espiritual, que nos ajuda a atravessar essa loucura que é a vida material, até a hora da gente partir para ser feliz do lado de lá. Mas só vamos conseguir ser feliz lá se a gente conseguir estar bem aqui. E é aí que está a nossa luta, por isso nós estamos aqui. Mesmo que tudo não pareça ter sentido, tem sentido estarmos aqui. E um poder maior nos colocou aqui e já estamos aqui e vamos atravessar o melhor possível dentro das condições de cada um. Euri, já estamos aí na hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aí ao segundo bloco do programa. Para o pessoal que assistiu o programa depois no YouTube, eu estou mostrando aqui os cadernos que eu trago, cheio de anotação e tópicos para o programa. E quando eu estou esperando ali na recepção da rádio o horário, eu anoto mais coisas, aí nunca dá, né, Euri? Porque eu sempre fui acrescentando mais material. É o seguinte, eu já vou entrar
no segundo bloco. E antes, nos últimos programas eu trouxe alguns mantras, expliquei para vocês e toquei um pedacinho. E quando o programa entra no YouTube, na descrição do programa está ali um mantra, o link do YouTube para a pessoa poder escutar depois. Então eu trouxe 2 mantras hoje, eu vou mostrar um agora e o outro no finalzinho. O primeiro deles é um mantra evocativo do Deus Shiva. Dentro da cosmogonia hindu, você fala de um poder supremo, Brahman, e você divide Brahman em 3 aspectos, Brahma, Vishnu e Shiva, que é criador, preservador e transformador. Então Shiva é o aspecto energia, transmutação dentro da cosmogonia hindu. E o mantra clássico do Shiva é o Om Namah Shivaya. Shiva tem muitos epítetos e cada um dos epítetos tem um mantra específico. Por exemplo, Shiva também chamado Shankara, doador de bênçãos, né? Então você falaria Om Namah Shankaraya, por exemplo. Shiva tem um aspecto chamado Tandava, que é o dançarino dos crematórios e cemitérios, onde ele chega e faz uma dança sobre as cinzas dos cadáveres cremados na Índia e dispersa as cinzas, dizendo para os espíritos: vaza on, sobe, que se agora não tem mais o corpo para ficar pegado, diluir tudo, muda de dimensão, passa para outro plano. Como é que um espírita diria? Entra na luz, irmão. Como é que na Umbanda o Preto Velho falaria? Canta para subir, mano. E como é que falaria lá, o Shiva falaria? Vaza on, né? Pro lado de lá. Então, o Shiva tem muitos aspectos, né? Um dos aspectos é chamado Mahadeva. Maha, grande. Deva, divindade, grande Deus. E cada uma das divindades da Índia tem um bija mantra, um mantra pequenininho. O bija mantra do Brahma é Om, do Vishnu é Hari e de Shiva é Hara. Então eu estou aqui com um CD do músico americano Krishna Das. O CD se chama Pilgrim Heart, Peregrino do Coração, e é um CD de mantras. A faixa 5 chama-se Hara Hara Mahadeva. Quer dizer, Mahadeva, grande Deus. Hara, o bijamanta de Shiva, o bijamanta de alta transmutação. Então fala Hara Hara Mahadeva. Hara, o bijamanta de Shiva, repetido, Hara Hara Mahadeva, grande Deus. Ou seja, Hara Hara Mahadeva, né? Tipo assim, a vibração do grande Deus. Estou na vibração desse Deus. É muito legal, gente, tá? Hara Hara Mahadeva. Escutem um trechinho e depois adquiram um CD que é muito bonito. Eu vou botar o link para vocês no YouTube, quando o programa entrar no YouTube, na descrição do programa. Um pedacinho aí a gente volta aqui com a sequência do programa. Vamos lá, Yuri? E é um mantra bem forte, hein? Jaya Hara Hara Mahadev Brahma Vishnu Sadashiva Brahma Vishnu Sadashiva Hara 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 Mahadev Hara 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 Mahadev Jai Shiva Omkara Jaya Hara Shiva Omkara Brahma Vishnu Sadashiva Brahma Vishnu Sadashiva Hara 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 Mahadev Hara 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 Mahadev Jai Shiva Omkara. O Euri tá reclamando ali, pessoal, que eu pedi ele para interromper. Foi só um trechinho para vocês terem uma noção do mantra. Eu vou colocar o link na descrição do programa quando entrar no YouTube, e aí vocês podem aproveitar. Krishna Das, o CD Pilgrim Heart, Peregrino do Coração, Hara Hara Mahadeva, tá? Vamos lá na sequência do programa, e no finalzinho eu vou mostrar para vocês um outro mantra evocativo do Shiva com seu aspecto Shankara, que é o doador de bênçãos, no finalzinho. Bom, Euri, então quando faltar mais ou menos 8 minutos, você me avisa para a gente finalizar com o mantra. Vamos lá. Uma das presenças extrafísicas que estava comigo nesse lugar lindo aí, muito bacana, fora do corpo, ele me passou uns apontamentos há alguns anos, eu anotei, voltei de uma saída do corpo e anotei tudo isso aqui, e eu gostaria de dividir essas reflexões com vocês. Eu tenho aqui um outro caderno cheio de anotação, com ainda restinho do programa da semana passada, que eu falei de clarividência viajoura
e relatos projetivos e chakra frontal, mas é que hoje, o que eu falei no primeiro bloco é muito importante, gente, tá? Em relação à época que a gente está vivendo, para dar uma força para todo mundo que está estudando, ficar mais firme nesse estudo, para aguentar o tranco de tanta coisa estranha que acontece cá embaixo, ficar mais forte diante das perdas, mais forte diante das coisas violentas que acontecem, mais firme, consciente consigo mesmo para atravessar bem essa jornada. No final da jornada, nenhum de nós vai sair daqui zero bala, Euri. Todos nós temos qualidades e defeitos em desenvolvimento. A qualidade diminuindo o defeito. Mas não dá para uma encarnação fazer o que é preciso dentro de uma consciência que é imortal, eterna, uma vida de 70, 80 anos. E isso se a pessoa chegar até lá, que alguns vão bem jovens na matéria, vamos dizer assim, mas uma vida não dá para nada e a gente não vai sair zero bala, todo mundo vai sair no finalzinho com coisas ainda a acertar para próximas experiências, talvez em outros lugares, tomara Deus, né? Lugares um pouco mais tranquilos do que aqui, ou se voltarmos para cá, que vai continuar assim por um tempo, né? Que a gente possa ter consciência para atravessar de novo o tempo que for, que o alto nos ordenar, a gente vai ter que descer e fazer o que tiver que fazer aqui e vamos tocar a bola e ficar firme, em vez de ficar reclamando da reencarnação, do corpo humano, reclamando das coisas da Terra. O planeta é assim, reencarnou, está submetido a tudo isso e antes de descer na Terra nós já sabíamos disso, então vamos ficar forte. A parte espiritual nos ajuda a entender isso de forma multidimensional, multiplanos ao mesmo tempo e às vezes alguém fala assim, mas poxa, como que você explica tudo isso? Eu não explico nada. Pergunte a Deus, que é quem criou tudo. Eu estou explicando o que se passa dentro da gente, no meio dessa confusão que é a vida aqui na Terra. Se não tiver algo dentro para atravessar isso, a confusão vai ser dentro de cada um de nós, vai ser muito pior. Confuso fora, confuso dentro. Eu sei que está confuso fora, mas não pode estar confuso dentro de mim. Porque eu estando bem, eu atravesso a confusão de fora e ainda cresço durante o período encarnatório. Esse deve ser o objetivo da gente, melhorar ao longo da passagem aqui na Terra. Não adianta só envelhecer de corpo sem amadurecer a consciência. A gente tem que ter alguma coisa legal para no final a gente falar, olha, valeu a pena ter vivido, ter descido mais uma vida, enfrentado mais um monte de coisa, valeu a pena e a gente tem que estar melhor no final, gente. E o nosso corpo, ele vai passar o desgaste da idade, vai ter a doença que tiver que ter, mas a qualidade da consciência é outra história e cada um de nós vai ter que lutar até o finalzinho, dentro do tempo de cada um, que só Deus é que sabe, para trazer o melhor durante sua passagem. Bom, alguns apontamentos dessa presença espiritual que é maravilhosa. Olha só o alto é que sabe sobre os caminhos de cada um. Gente, nem mesmo nós conhecemos a nós mesmos com profundidade. O alto nos compreende melhor do que nós mesmos, né? Eu me lembro do Evaldo, um dia que trabalhava aqui, né? Trabalhou anos aqui comigo no programa. Ele tinha uma brincadeira que ele disse que chegou um cara para ele, Euri, e falou assim, não fui com a sua cara. Aí o Evaldo Rio falou assim, então vai com a sua mesmo. Né? Então, só o alto conhece a gente. Né? Às vezes alguém fala assim, eu não te conheço, só que nem eu mesmo me conheço, nenhum ser humano se conhece, senão a gente nem estaria aqui encarnado para aprender isso. Então, muita gente fica dando ouvido ou atenção à opinião de terceiros, que não estão dentro da pessoa, não sabe o que é que se passa, não fazem o que você faz. Tem gente na Terra que só veio para criticar tudo e todos, mas o problema é da pessoa, ela está atravessando essa vida, cri-cri, e não vai sair bem no final, não porque ela criticou o outro, é porque ela é cri-cri por dentro. Vamos lá. Fazer o bem refrigera o coração. Isso aí nem precisa falar estado de consciência. O despertar da consciência é coisa do foro íntimo de cada um. Como eu falei, não vai dar para explicar para um terceiro. E não imaginem que consciência desperta é vestir um manto branco, botar um turbante, usar um cajado, usar uma roupa iniciática ou mudar o nome para Ananda não sei o quê. Nada disso é espiritualidade. Espiritualidade é consciência, é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Não é doutrina, não é o caminho espiritual que você acha que é o único certo e o dos outros está errado. Não é criar uma imagem externa de um suposto iluminado. Quando nenhum ser humano é iluminado, nós estamos numa luta danada aqui entre qualidade e defeito, tentando melhorar. Não é passando uma imagem de anjinho, ou mestre New Age, ou o que quer que seja, que isso é iluminação. Isso é uma fantasia mística enorme. Espiritualidade aprovada no caráter, na prática.
alguém que supostamente falar da luz, dizer eu sou da luz, não pode acalentar pensamento de mal dentro da consciência. E, inclusive, quem é da luz mesmo, esta luz já iluminou a ela por dentro e ela sabe que tem qualidade e defeito, que ela não é iluminada coisa nenhuma, ela não é um Buda, ela não é um Cristo, ela é um espírito encaixado na matéria, aprendendo um monte de coisa e nem sempre acertando. É assim com todos nós. Voltando aqui os apontamentos dele. Gratidão é estado de consciência. Isso aqui, orientação dele. Os nomes dos avatares são sagrados e portam poderosas vibrações. Portanto, pensar em Krishna, Rama ou Jesus tanto faz. O importante é o amor que se sente ao pensar neles. Então, não me importa, por exemplo, você gosta de Jesus, o nome de Jesus para você te traz uma vibração legal. Pensa nele. Se você gosta do Krishna, pensa em Krishna. Se você gosta de Iemanjá, pensa em Iemanjá. O importante é o amor que você coloca nisso. Não é importante que você goste de Rama, Krishna, Iemanjá ou quem quer que seja. O importante é que haja amor. E quando você pensar na referência espiritual que você respeita, que você seja tomado por um amor profundo, como estado de consciência, e que isso inspire você a irradiar algo bom só de pensar no nome daqueles mestres e seres espirituais que você respeita, dentro da linha que você gostar. É importante pensar neles não por dependência, mas sim por correlação, correspondência e sintonia. Conselho dele: o excesso de bebidas alcoólicas prejudica muito a sensibilidade espiritual. Isso é verdade, pessoal, tá? O alcoolismo, ele embota muito as percepções, confunde a sensibilidade de alguém. Quem trabalha com qualquer conteúdo espiritual, em qualquer área, precisa evitar a exacerbação alcoólica, pessoal, tá? Você trabalha meditando para alcançar uma consciência calma, lúcida, e aí você no final de semana derruba a lucidez enchendo a cara. O que adiantou o trabalho da semana, Euri, de estabilizar a consciência para no final de semana você desequilibrar tudo? Tipo, luto para ficar lúcido, aí sábado eu encho a cara e não fico lúcido. Quer dizer, não bate isso, eu não estou falando por conteúdo moral nenhum. Eu detesto, aliás, esse tipo de coisa. Ficar despejando moral em cima dos outros, ficar ditando regra, não é nada disso. Tecnicamente, o álcool afeta muito o chakra umbilical, que é o que trabalha e transmuta as energias dos sólidos e líquidos que a gente consome na área digestória, né? Tudo que a gente consome, come, bebe, é transformado em energia no sistema. Então, alguém que exacerba no álcool, há um teor alcoólico nas suas energias que atrai muitas vezes assediadores extrafísicos, que são entidades às vezes presas ao vício do álcool. Como eles não têm como ter acesso ao álcool porque estão em outro plano, eles acessam a aura de alguém que bebe muito e drena a energia oriunda do processo de exacerbação de álcool, de consumo da pessoa. Então, quem é médium, então, precisa evitar isso. Agora, nada de radicalismo. Eu não estou falando que vocês não possam tomar uma cerveja com os amigos, que não possa tomar um copo de vinho no almoço. É tudo dentro do equilíbrio. Sabe qual que a gente poderia chegar num ponto comum aqui, Euri? Se você beber, não dirija, não é isso? Né? Não, melhor, se você for dirigir, não beba, dá na mesma. Falo eu então, se você for meditar, não beba. Se você for fazer um trabalho espiritual, não beba. É a mesma referência, tá? Agora, uma pessoa, se ela está na casa dela, ela pode tomar uma cerveja. Agora, se ela toma 2, 3, complica. Ela pode tomar uma taça de vinho. Qual é o problema? Nada de radicalismo. Agora, a exacerbação vai causar problema. E eu conheço autores espirituais que exageram, dizem que você não pode tomar álcool de forma alguma. Gente, eu durante anos consumi cerveja, vinho. Final de semana não ficava bêbado nunca, porque eu tinha um limite natural. E eu não vejo problema algum nisso. Já tem mais de 20 anos, tem uns 30 anos que eu não consumo nada com álcool. A minha sensibilidade aumentou e eu não consigo consumir. Se eu pudesse, tomava uma cerveja hoje com o Euri. Aquela cerveja original, deliciosa, hein? Mas não é o caso. Agora, não é o fato de eu não consumir algo que eu vou falar que o outro não tem que consumir e ficar ditando regra no caminho do outro. O ponto certo é equilíbrio. E o equilíbrio de um não é o equilíbrio do outro. Então, às vezes, para alguém, não tomar nada é o ideal. Para o outro, às vezes, tomar uma cerveja quebra um pouco o estresse depois de um dia de trabalho. Mas se tomar a segunda, lascou. Tomar a garrafa, lascou. O lance é o de equilíbrio mesmo que você usa para poder dirigir. Se você vai dirigir, não beba. Ou se você beber, não dirija.
por redundância, dá na mesma. Evite o excesso de álcool. O álcool complica muito. Agora, não deixa de viver, não dê ouvidos a moralismos e doutrinações que muita gente faz em cima disso, puramente por questão religiosa. Toca a bola, se equilibre do seu jeito. Grupo espiritual não é cadeia. E os seus condutores não são feitores da vida alheia. Gente, tem grupo espiritual que tem gente muito chata, dirigentes de grupo, diretores, que querem mandar na vida particular da pessoa. Yuri, você frequenta um grupo, então tem as regras da casa naquele grupo, você tem que respeitar. Agora, sua vida privada é a sua. Você não tem que, dentro de um grupo espiritual, chegar para o diretor ou diretores e dizer o que você faz na sua vida particular. Se você namora ou não namora, se você tomou uma cerveja ou não tomou, se você comeu isso ou comeu aquilo, sabe? Né? A nível de alimentação, não tem nada a ver. As pessoas, elas prestam conta, né, para os outros do grupo. Muita gente de grupo parece censor, feitor da vida alheia, fica de olho no que o outro está fazendo lá fora. Você está de sacanagem. Por que as pessoas permitem esse tipo de coisa? Tipo assim, eu estou estudando aqui, eu quero aprender aqui, há um monte de coisa legal. Agora, o que eu sou e o que eu faço na minha vida privada, ninguém tem nada com isso. Eu vou ali, eu vou fazer o que eu devo fazer. Agora, na reunião aqui, eu vou dar o meu melhor, na reunião espiritual. Agora, fora daqui, eu tenho a minha vida e eu vou conduzir de acordo com o que eu acho. Porque senão a pessoa fica sendo doutrinada consciencialmente por um grupo. Isso existe em todos os grupos. Por isso que tem que ter liberdade de consciência e você ter discernimento para fazer as coisas do seu jeito e não por imposição grupal de uma ideia, uma doutrina ou o que quer que seja, tá? Cadê? Bom, eu vou deixar ainda algumas das anotações dele para a semana que vem, para dar tempo de eu passar o mantra. Shiva muitas vezes é chamado de Shankara, que é doador de bênçãos. Então, ao longo da história da Índia, muitos yogis tomaram para si como nome iniciático, o nome de Shankara. Então, foi fundada no século 8 ou 9 depois de Cristo por um grande yogi que adotou o nome de Shankara. Ele era o autor do clássico Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento, que é um clássico da literatura hindu. E ele, então, adotou o nome de Shankara, e ele era um poeta, era um músico, ele cantava muito bem, era um grande yogi, e se chamava Shankara em homenagem ao Shankara maior, que é Shiva. Então ele fez uma canção linda, que também usa o mantra Hara Hara, né? Aqui, e ele fala Shankara, né? Que é aquele que traz a compaixão. Hara Hara, Shankara, ele fala também da Mãe Divina aqui, sabe? Na consorte Shiva, a Mãe Divina Kali, é muito bonito. Eu vou deixar tocando para vocês. Os artistas são o Peter e Dana DeLong. O CD se chama Shankara e a música aqui é a primeira faixa. Aqui ela se chama Shankara mesmo. Ela diz assim: Hara Hara Om, Shri Sadaguru Sambashada, Shiva Shankara Hara Om, Shankara Daya Kimurti Hu Piradeira Itani Kyon Karo, Dayana Dukkha Duvida Haro Karuna Karo Karuna Karo. Karuna é compaixão, Karo, compaixão é Shankara. Então é tanto associado à Mãe Divina quanto ao Shiva. Então, vamos aí liberar no finalzinho, você retorna para mim só para a gente encerrar o programa, para eles terem um trechinho. Esse aqui eu não sei se eu vou achar no YouTube. Se eu achar, eu coloco na descrição do programa. Olha que flauta e violão maravilhosos. Euri, libera aí para nós. Hari Hari Om Shri Sadaguru Sambhasada Shiva Shankara Hari Om Shankara Daya Kimurti Om Viradera Itani Kyon Karo
dukkha duvidaharo karunakaro karunakaro Hari Hari Om Shri Sadaguru Sambhasada Shiva Shankara Hari Om Shankaradaya Kimurti Om Viradera Itani Kyomkaro Dukkha duvidaharo karunakaro karunakaro Hari Hari Om Shri Sadaguru Sambhasada Shiva Shankara Hari Om Shankaradaya Kimurti Om Viradera Itani Kyomkaro Dainya dukkha duvidaharo karunakaro karunakaro Hari Hari Om Shri Sadaguru Sambhasada Shiva Shankara Hari Om Shankaradaya Kimurti Om Viradera Itani Ok, amigos, esse mantra é lindo, né, Uri? É assim, resumindo, é assim, ó. Ó Senhor Shiva, Senhor de misericórdia, que é Shankara, por que demora tanto minha libertação? Remova de minha pobreza a dor e as dúvidas. Tem compaixão, que é Shankara. Gente, é fantástico, é uma honra estar podendo passar com tal qualidade isso aqui pela rádio. Obrigado à diretoria da rádio que me permite compartilhar essas coisas com vocês, tá bom? Euri, estamos em cima? Então, obrigado aí, Euri, viu, por mais um programa. Até mais, pessoal.